a incredulidade no Brasil e no mundo. Mas voltando aqui à nossa terra, conta os mais antigos, as pessoas que são fundadoras dessa cidade praticamente, que o Evangelho chegou aqui em 1918, através da Igreja Evangélica Congregacional, depois veio a fundação da Assembleia de Deus, e assim chegamos a um tempo com muitas igrejas evangélicas. Isso é bom, desde 1918 estamos aqui anunciando o Evangelho, em Alagoa Nova, não no Brasil, mas em Alagoa Nova, Paraíba. E o que me deixa intrigado é, depois de tantos anos, 2018, 100 anos depois, um século de trabalho, nós não temos a metade da cidade convertida. E por que não dizer 30%? E por que não dizer 25%? Talvez um pouco mais de 10% da nossa população, que hoje chega a 21 mil pessoas, são evangélicos. Mas vamos entender o mecanismo do princípio, aonde é que começam os erros, aonde é que começa todo esse amparato, essa armação de Satanás. E apenas um comentário, quando cheguei aqui na Rádio Pirauá FM, a última música que estava tocando antes da nossa programação era uma que tem o título Bezerra da Silva, que é o Pastor Trambiqueiro. Eu achei interessante, eu até anotei aqui no final da música deles, dizia mesmo assim: o pastor chega pobre e arranja tesouro. E nós que somos evangélicos, nós não podemos protestar, nós não podemos dizer que não está acontecendo isso. É uma verdade absoluta, mas essa citação não é aplicável aos pastores genuínos evangélicos, os pastores que realmente pregam a palavra com amor, com coração, com desejo de ver as almas convertidas. Mas a coisa começou no século IV, no final do ano 310, 320, quando o imperador Constantino o Grande, vendo o crescimento dos evangélicos, essa palavra cristã veio a partir daí, vocês não vai ver ela citada na Bíblia. O cristianismo, coisa boa, cristão, coisa boa, mas temos que entender a origem. Quando Constantino percebeu que o Império Romano estava perdendo muito poder, os otomanos, os turcos já avançavam, já era aquela luta, os dois reinos imperavam na época, e o Império Romano também dividido. Constantino resolveu unir o útil ao agradável. Disse que viu a Santa Cruz em uma das batalhas que ele teve, e oficializou que a religião de Roma seria o cristianismo. Olha que choque! O evangelho passou a ser cristianismo. Muitas vezes a palavra cristianismo é uma coisa boa, mas algumas vezes ela fica um pouco institucionalizada, quer dizer dinheiro, quer poder aquisitivo, quer posição, porque o evangelho em si ele não é uma religião. A Bíblia é bem clara que evangelho é um caminho, é uma saída, é uma fuga, é um refrigério para o pecador. Então, quando o evangelho se torna instituição, seja de qual for a ordem, seja de qual for o cristianismo, A, B, o cristianismo dos evangélicos, ou não, tudo que pega a fé do povo e joga dentro de uma instituição, e alguém começa a manipular, começa também os problemas. É tanto que Jesus foi enfático no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, quando disse bem claro: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então observe que toda e qualquer expressão de amor, de salvação, de poder, de eternidade, ela resume-se a Jesus Cristo. E Jesus Cristo, em síntese, em resumo, em uma maneira mais explícita de entendimento, é o Evangelho.
E porque temos o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, que segue toda a base de sustentação bíblica do Novo e do Antigo Testamento, estando ali no meio como colunas de edificação, de fortificação do reino de Cristo e da sua soberania, porque a salvação só foi efetivada, só foi cumprida em Jesus Cristo, cumprindo-se a plenitude do tempo, nascido de uma mulher sobre a lei, veio Jesus Cristo, faz a citação a Gálatas. Então, toda e qualquer salvação, eternidade, ela tem que ser fundamentada em Jesus Cristo, de Adão, Abraão, Isaac e Jacó, até você que tem aceitado Jesus Cristo, ele é autor e consumador da nossa fé. Agora, existem as pessoas que se apoiam na questão do negacionismo, da negação da fé. Negacionismo é você começar a pôr em dúvida, a pôr em xeque-mate, como diz os sábios, o que tem relação com a fé, o que é provado até cientificamente. Porque todos os dias nós temos prova não humana, não matemática, não geométrica, não científica, mas prova de fé que Deus existe. Temos também prova dos astros, temos provas dentro da física, da quântica, que move os tempos atuais. E as pessoas preferem negar a Deus, preferem criar coisas para pôr em dúvida até mesmo a ciência, dizendo que a Terra é plana, os terraplanistas. A Terra é plana, não tem prova científica. Eles creem o próprio Deus, que tem o nome Walsh. Começa a criar confusão, tirando o nome de Deus, botando esse que na realidade é o nome, mas cada nação tem sua maneira de glorificar, de chamar. Só é salvo esse grupinho de sabatista, de adventista, ou de guardadores do sétimo dia. Aí muitas vezes guarda, não diz o nome de Deus, mas no dia de sábado está lá trabalhando. Que fé, que lei, que salvação é essa que cumpre o mandamento e desobedece 10? Ou cumpre-se a Bíblia ou não adianta. Não acreditam no céu, não acreditam no inferno. Isso é negacionismo. Especialmente quando tem referência na fé. Aí em cima de toda a dubiedade humana, de toda a fragilidade de dúvidas, de questionamentos existenciais, de onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou, essas questões que movem a filosofia, que movem a teologia, que move em si o homem no universo como um eu maior. Em cima disso aí, começam os aproveitadores, os ladrões, faz como Bezerra da Silva disse aqui, pastores trambiqueiros, apenas que querem enriquecer a custa da palavra, como fez o Império Romano no século IV. Falei aqui sobre Constantino Grande. Na época, o Papa Cisino I fizeram confraria, uniram o inútil ao desagradável, e tirar o evangelho. Diz assim, unir o útil ao agradável, né? Mas esse casamento foi o inútil ao desagradável. E criar aí um nome que até postula, que até formula que somos cristãos, mas que não devemos ser fundamentado em doutrinas persuasivas humanas, mas no evangelho de Jesus Cristo. E na nossa Lagoa Nova, quanto ao evangelho, a comunidade evangélica precisa de respeitabilidade, precisa de credibilidade, mas esses falsos pastores, esses aproveitadores têm atrapalhado. Você é expulso da Rádio Pirauá, você é expulso de muitos ambientes, porque chego aqui e digo a verdade absoluta. Eu não estou com um pico de medo, porque meu compromisso é com Deus. Eu chego aqui e digo que 80% dessas igrejolas de Alagoa Nova não são evangélicas. Não prega o evangelho, mas prega facilidade, prega prosperidade. Não fala de Jesus, mas de cura sem ter Jesus. Porque quando Deus quer curar,
Independente de ser crente, de ser espírita, de ser católico, ele cura. Porque a Bíblia diz que ele não faz acepção de pessoas. Eu já vi pessoas da índole ruim, pessoas perversas. Deus, na sua infinita misericórdia, curar, tirar de um câncer e depois converter essas pessoas. Porque o nosso Deus é assim. Ele não manda cura somente para uma igrejola ou duas que diz ser evangélica. Mas só atrapalham. Deixam de ensinar, de seguir o evangelho e segue a velha doutrina de Constantino, digo melhor. Então, sempre vou tocar nessa tecla. Quer me pedir, eu não sei por que me pede esse tema, porque tem tantas doutrinas boas, como a doutrina do Espírito Santo, dons, o charisma, né, dos carismáticos, a intimidade, o dom da salvação, a doutrina dos anjos, tão muito boa de pregar, o amor de Cristo, o perdão, a eleição, a adoção, a justificação, tantos temas bons que todo pregador tem um prazer em falar. Agora, não sei porquê é que as pessoas insistem que eu bata na mesma tecla em Alagoa Nova, que fale sobre as seitas e as heresias. Enquanto me pedirem, eu não vou falar aquilo que eu quero, não vou falar aquilo que tenho vontade, mas vou falar o que o povo precisa ouvir em relação ao evangelho. Não vou enaltecer, não vou promover político, partido de político, nem entidades humanas, filantrópicas. Não vou defender o idealismo, vou somente pregar o evangelho e dizer em alto e bom som: você que está aí, você que tem essa sede ardente em seguir a Cristo, você que tem essa sede ardente no seu coração, a sua alma tem fome, a sua alma tem sede do evangelho, tem sede de Jesus Cristo. Então procure uma igreja genuinamente evangélica, uma igreja histórica. O que é uma igreja histórica? Ela pode ser fundada hoje e começar com história. Não é obrigado a ser a igreja medieval, a igreja que cresceu ao longo dos tempos, mas uma igreja histórica que realmente mostre a doutrina cristã, mostre o evangelho genuíno que Cristo ensinou, que está explícito, está ali em Atos dos Apóstolos, está toda a receita, está toda a base de eleição, formação, estruturação, edificação e finalização da igreja de Cristo. Perseveravam no partir do pão, na comunhão, na oração. A igreja é essa, ela não persevera em buscar as coisas materiais, em se promover materialmente, em querer ser visto, em ter notoriedade diante da sociedade e dos homens. Ela simplesmente vive em função de promover o evangelho. Mas para não deixar vocês com dúvida, para não deixar em aberto, nós tínhamos aqui em Alagoa Nova a Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus. Nós temos a Congregação Cristã do Brasil em Alagoa Nova. Nós temos a Igreja Evangélica Congregacional. Nós temos a Igreja Batista. E algumas outras por aí que realmente pregam o Evangelho. Mas nós temos muitas seitas e heresias, com pastores prostitutos, pastores que nunca foram chamados, nunca foram separados, simplesmente um botou a mão na cabeça do outro e diz: tu agora é pastor. E sai por aí feito um doido vara, ou doido bala, como dizia antigamente nos anos 70, um doido bala, batendo em tudo e em todos, ferindo quem vem pela frente, os doido bala, transvestidos de pastores. Nós temos igrejas evangélicas de verdade, de vergonha. Você tá, porque você não é nenhum desses de Alagoas? Porque trabalha em Campina Grande, trabalha em campo missionário e não tem um compromisso com a igreja. Ele está chamando para a igreja dele, não. Nunca chamei ninguém para aqui, para o campo missionário. Nunca chamei ninguém para a minha igreja. Simplesmente apontei e referenciei as igrejas que são credenciadas no nosso município. Não ganho nenhum dinheiro, não ganho nenhum elogio com isso, não estou atrás disso. Pelo contrário, muitas vezes criticam. Mas por trás de uma crítica e outra, eu olho para essas igrejas que fiz citação, vejo pastores
homens e mulheres de Deus, e jovens de Deus e crianças de Deus, esperando o dia triunfal, o dia da redenção. Talvez você veja muita fala, mas aquele crente fez isso, faz aquilo. Com certeza, é ser humano, ele ou ela está num processo de santificação, mas haverá um dia, como Paulo disse, quando esse corpo corruptível for coberto de incorruptibilidade, aí sim veremos ele como é. Um dia essa carcaça humana suja, imoral, desprovida, ela vai ser glorificada em Cristo simplesmente porque amou, porque aceitou, porque deu testemunho aos homens, e as falhas e as imoralidades, as limitações humanas vão ficar aqui para ser queimadas. Então, está dado o recado que temos igrejas evangélicas, mas temos muitas e muitas coisas que vai levar você à condenação. Não só na nossa cidade, mas o Brasil está infestado, ou se eu fosse epidemiologista, diria, está empestado de pragas com nomes de pastores, de pragas com nomes de igrejas, para enganar, para tomar a tua fé. Então, a esse programador, a esse radialista, que antes de mim colocou essa música aí, Bezerra da Silva, pastor Trambiqueira, eu tiro meu chapéu e digo, realmente, você tem razão, mas diga você também, temos igrejas verdadeiramente evangélicas, que têm compromisso com Deus e quer ver a salvação de todos. Então está terminado aí o nosso quadro Defesa da Fé, mas a festa continua porque